nosso próximo palestrante é a Cláudia Varnier. Ela vai falar sobre nitrato nas águas subterrâneas em áreas urbanas, que é um desafio bastante atual. A Cláudia é geóloga formada pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo em 1998. Desenvolveu o mestrado e o doutorado na mesma instituição na área de hidrogeologia, com estágio na Universidade de Waterloo, que fica no Canadá. Atualmente é pesquisadora do Núcleo de Hidrogeologia do Instituto Geológico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, mais conhecido como IG. Suas áreas de atuação compreendem hidrogeoquímica, contaminação do solo e águas subterrâneas, uso de isótopos estáveis em hidrogeologia. Participou e coordenou projetos de pesquisa sobre a contaminação das águas subterrâneas por nitrato em áreas urbanas. Recentemente, coordena o grupo de trabalho Nitrato, GT Nitrato, junto à Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Possui inúmeros trabalhos apresentados em diversos eventos internacionais renomados na área de hidrogeologia, além de capítulos de livros e outros trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Eu vou fazer um pequeno comentário da importância da palestra da Cláudia, que eu fiz esse comentário no debate de ontem, tá? Só que, pelo adiantado da hora, nós terminamos o debate às 7h30 da noite, então é claro que muitos não estavam presentes, e é bastante compreensível. Veja, a importância, toda a polêmica da utilização de poços subterrâneos no nosso município foi colocada que a utilização de poços em si seria um potencial indutor de contaminação da água subterrânea, né? Nós entendemos que não necessariamente, pode até haver em algumas situações, mas não necessariamente em todas as situações. Normalmente, e isso a Cláudia vai explicar aqui, os aquíferos mais suscetíveis são os mais rasos. Nós temos pelo menos 3 aquíferos sendo explorados aqui na nossa cidade. Então, a apresentação da Cláudia é essencial. Eu acho que um dos objetivos desse evento é disseminar informações as mais atualizadas e corretas possíveis, para que todos podem ter um bom nível de informação para debater a situação que está colocada na nossa cidade. Veja, e pelo que o professor Hirata colocou aqui ontem, essa situação eventual de contaminação das águas subterrâneas de nitratos na nossa cidade, ela não é uma particularidade nossa. Várias cidades de vários estados brasileiros possuem esse problema que, claro, nós todos temos que combater. E aí, a especialista aqui vai nos dar, tenho certeza, ótimas informações a respeito. Cláudia. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora e parabenizá-la pela realização do evento. Espero que esse seja o primeiro de muitos, tá, Sandra? E agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui com vocês para poder discutir e apresentar uma palestra sobre um dos temas que tem sido bastante debatido, não somente no cenário brasileiro, no estado de São Paulo, mas também reforçar que esse é um problema mundial, tá? Obviamente, apresentar para vocês que realmente não somente a cidade de Campo Grande, como diversas capitais brasileiras, elas convivem com esse problema e apresentam cenários aí, principalmente em áreas urbanas, né? O nitrato considerado um dos grandes vilões e dentre os contaminantes orgânicos é o de maior ocorrência em aquíferos, tá? Então, eu lanço a primeira pergunta: por que falar sobre o nitrato, né? Por que ele é um contaminante tão problemático nas águas subterrâneas, né? E mais do que falar do fato dele ser um contaminante tão problemático, quais são as fontes potenciais de contaminação, tá? Quais justamente o que contribui para a ocorrência desse parâmetro nas águas subterrâneas? Outro ponto importante, né, e uma das coisas que a gente precisa sempre ressaltar: qual que é o padrão de potabilidade do nitrato
nas águas subterrâneas. Outro ponto, quais são os efeitos, né, uma das coisas que a gente tem discutido bastante, né, dos efeitos do nitrato na saúde humana. E como nós estamos falando em áreas urbanas, nós não podemos deixar de ressaltar também quais são as técnicas de investigação usadas para a determinação deste parâmetro. E para finalizar, nas áreas urbanas, qual que é a relação que existe entre a urbanização, o crescimento das cidades e as concentrações de nitrato que normalmente têm sido detectadas em poços, sejam eles poços tubulares ou mesmo em poços cacimbas, tá? Então, para tentar responder aí essas 6 questões, tá? Por que o nitrato é um contaminante tão problemático, tá? Ele consegue agregar 3 características que tornam um dos problemas aí que os gestores de recursos hídricos procuram justamente lidar e resolver. Primeiro, porque ele é muito móvel, tá? Então, sendo ele muito móvel, ele tem essa capacidade de atingir grandes áreas e volumes muito grandes nos aquíferos. Segundo ponto, existem várias fontes potenciais de contaminações associadas às atividades humanas, tá? E terceiro, a gente sabe, tem trabalhado bastante nesse aspecto, que as reações que envolvem o ciclo do nitrogênio, elas são muito rápidas, são muito dinâmicas, tá? Principalmente, como a Sandra ressaltou, quando nós estamos trabalhando com os aquíferos livres, que são os aquíferos mais suscetíveis à contaminação. Próximo ponto. Então, quais são as fontes potenciais de contaminação de nitrato nas águas subterrâneas? Se nós avaliarmos nas áreas rurais, tá, as principais fontes a eles associadas estariam correlacionadas aos fertilizantes nitrogenados, né, a atividade agropecuária realmente ela tem uma participação importante. Nós temos as criações de animais, tá, e os sistemas de saneamento in situ, no caso as fossas, sejam elas sépticas ou negras. Mas se nós levarmos esse cenário para as áreas urbanas, o que nós temos aí como fontes potenciais? Nós temos a disposição de resíduos sólidos, nos casos nós temos aterros sanitários, nós temos os lixões, tá? Temos a parte de saneamento, sejam pelos bairros onde a rede ainda não chegou, como no caso nós temos as fossas, ou mesmo possíveis fugas ou vazamentos nas redes de esgoto, tá? Que é o que a gente tem aqui assinalado em vermelho, tá? Existem bairros, à medida que as cidades elas crescem, né, ainda existem localidades em que a rede de esgoto ela ainda não foi de uma certa forma ou de outra implementada. Então, no caso, como eu mencionei para vocês e ressalto, no caso, as fossas sépticas e as fossas negras, elas também contribuem com um importante papel. Tá? E qual que é o padrão de potabilidade previsto, né, e adotado para este parâmetro nas águas subterrâneas? Tá? Então, é uma das coisas que a gente precisa ter bastante em mente, tá? E acaba sendo de uma certa forma de outro motivo de confusão, tá? Que as unidades de concentração reportadas nas análises químicas das águas, então há 2 formas de se expressar essa concentração, tá? Seja o padrão de potabilidade, que é o adotado pela portaria 2914 do Ministério da Saúde, o padrão de potabilidade é de 10 mg por litro de nitrogênio nitrato, tá? E uma outra forma de expressar essa concentração, considerando somente o nitrato, é de 45, equivalente a 45 mg por litro. Tá? Para o estado de São Paulo, tá, a CETESB, né, que é a Agência Ambiental, ela adotou como valor de alerta, ou seja, aquelas concentrações onde a gente já começa a ter indícios de contribuição antrópica. Então, esse valor é estabelecido pela agência de 5 mg por litro de nitrogênio nitrato. Tá? E o valor de intervenção, que corresponde ao padrão de potabilidade, é de 10 mg por litro. Quais os efeitos, né? Então, uma das coisas que a gente sempre tem essa preocupação, né? Você tem a contaminação e qual que é os efeitos dessa contaminação para a saúde humana, tá? Existem inúmeros trabalhos, tá?
nacionais e internacionais, e até mesmo pelo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, tá? É de que existem associações, né, uma associação entre a ocorrência de nitrato, tá, com algumas doenças, algumas enfermidades, tá? Uma delas seria o que nós chamamos da síndrome do bebê azul, também conhecida como metemoglobinemia, a ocorrência de alguns tipos de câncer, tá? E eventuais complicações reprodutivas. E quais são as técnicas de determinação, de investigação utilizadas para que nós possamos constatar ou não a ocorrência do nitrato na água subterrânea? Então, a gente sabe que o nitrato, se a gente for considerar os parâmetros organolépticos, né, eles não nos auxiliarão. Por quê? Porque o nitrato ele não é detectável na água pelo odor, tampouco pelo sabor. Tá? E somente uma análise química, ela possibilitará o diagnóstico da presença deste contaminante na água. Então, reforçando o que a Sandra comentou, qual que é a relação então que existe entre o uso da água subterrânea e a ocorrência de nitrato nas áreas urbanas brasileiras? Porque esse não é um problema apenas em Campo Grande ou no estado do Mato Grosso do Sul, mas é um cenário que ocorre em diversas cidades brasileiras. Tá? Então, nós temos aqui um mapa que ilustra, né, a distribuição dos aquíferos no território nacional, tá? E, reforçando aquilo que o Ricardo mencionou ontem na apresentação dele, aproximadamente 60% da população brasileira ela é abastecida por água subterrânea, tá? Total ou parcial. E se nós levarmos, e obviamente, como eu mostrei para você, uma das principais fontes de contaminação em áreas urbanas estão associadas aos sistemas de saneamento. Então, o que nós temos como um panorama atual do cenário do saneamento aqui no Brasil é que de aproximadamente 49% da população não possui serviço de coleta de esgoto. Tá? Adicionalmente, 28% deste esgoto são tratados nos centros urbanos brasileiros. Então, o que a gente espera, né, em função dessa situação que nós enfrentamos? Tá? Há uma íntima relação, justamente, que isso a gente vai ter como um dos produtos altas concentrações de nitratos nas águas subterrâneas. Aqui é apenas um pequeno exemplo de capitais brasileiras que estão convivendo com esse problema. Mas a gente sabe e pode estender isso para diversos municípios brasileiros. Tá? E aí eu vou mostrar um pouco para vocês justamente a experiência que nós temos no estado de São Paulo. Tá? E justamente como tudo começou. Tá? Então, as primeiras concentrações, né, de nitrato nas águas subterrâneas, né, a gente, obviamente, esse slide já foi apresentado ontem. Nós temos aqui um mapa que ilustra justamente a representatividade dos municípios paulistas que são parcial ou totalmente abastecidos por água subterrânea. Então, dos 645 municípios que compõem o estado, 70% deles são abastecidos total ou parcialmente por água subterrânea. Tá? E, obviamente, uma importância maior a gente dá nessa porção oeste do estado de São Paulo. Então, aqui, rapidamente, para mostrar para vocês, esse é justamente um mapa que mostra a distribuição dos aquíferos no estado. Tá? Nós temos aqui o aquífero cristalino, o aquífero Tubarão, o aquífero de Passa 2, o sistema aquífero Guarani, os basaltos que compõem o aquífero Serra Geral, e eu vou dar uma importância especial a esse daqui, que é o sistema aquífero Bauru. E por que o sistema aquífero Bauru? O sistema aquífero Bauru é a maior unidade hidrogeológica em exposição no estado de São Paulo. Tá? Tem aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados e representa a principal fonte de abastecimento daqueles municípios que estão situados na região oeste do estado de São Paulo. Então, a rede de monitoramento da CETESB, que começou no início da década de 90 e que conta atualmente com 240 pontos de monitoramento, elas têm mostrado aí ao longo das últimas décadas que há um aumento, né, nas concentrações de nitrato em todos os aquíferos.
tá? E essas concentrações, elas são muito expressivas justamente aqui no sistema aquífero Bauru. Por quê? Primeiro, justamente aqui ele é um aquífero livre. Sendo ele um aquífero livre, é um aquífero muito suscetível à contaminação, tá? E, obviamente, esses pontos aqui justamente apresentam concentrações que estão acima daquele valor de 5 mg por litro, e esses pontos em vermelho, existem muitos outros, são aqueles cujas concentrações excedem o padrão de potabilidade, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de cenários de municípios que apresentaram concentrações acima desse valor de intervenção ou mesmo acima do padrão de potabilidade. E essa concentração, ela apresenta um aumento aí ao longo dos últimos anos, tá? Então, o que nós sabemos sobre o nitrato e sua ocorrência no estado de São Paulo, tá? Primeiro ponto, as cidades do estado de São Paulo, elas já enfrentaram ou mesmo enfrentam algum tipo de contaminação. Muitas vezes, a gente desconhece desse problema, tá? Mas esse problema está lá. Segundo ponto, o nitrato é um problema que afeta muito, se não todos os aquíferos do estado de São Paulo. Terceiro ponto, ele é um problema subestimado pelo poder público e pela população em geral, até mesmo pelo desconhecimento, tá? Então, muitas vezes a gente não sabe que esse problema está lá, mas ele existe. Quarto ponto, a contaminação pode apresentar diferentes graus. Então, vai ter cidades cujas essas concentrações elas serão maiores, outras serão menores, e essas maiores concentrações, elas foram registradas principalmente nas cidades de pequeno porte, tá? Então, essa figura, ela ilustra esse cenário. Então, até a década de 70, justamente em muitos municípios no estado, onde realmente a rede de esgoto começou a ser implantada, todo o efluente lançado, ele ia direto justamente para as porções mais rasas dos aquíferos, através dos sistemas de saneamento in situ. Com o passar do tempo, apesar de ter inúmeros, e uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar para vocês, apesar de vocês terem diversos municípios em que a rede de esgoto muitas vezes já chega a 100%, não significa que esses municípios eles estejam isentos da contaminação. A contaminação está lá, ela é persistente. Isso é uma das grandes perguntas que nós, como gestores, procuramos responder. Então, o que a gente sabe hoje em dia é que a porção superficial continua contaminada, embora a rede de esgoto já havia sido implantada aí ao longo das 3 ou até mais últimas décadas, tá? Isso é um cenário que a gente vê não somente para as cidades paulistas, mas é o que a gente acredita que aconteça nas inúmeras cidades brasileiras, tá? Então, aí vem a pergunta, qual que é a relação entre a urbanização e a evolução dessa contaminação nas águas subterrâneas? Tá. Então, eu vou apresentar para vocês 3 estudos de casos que foram projetos de pesquisa onde eu tive a oportunidade de participar e também de coordenar, e justamente a partir desses resultados, a gente vai mostrar para vocês justamente alguns cenários para a questão da mitigação, tá? O primeiro município que eu gostaria de mostrar para vocês, que até o Ricardo ontem citou na apresentação dele, é o município de Urânia, tá? O município de Urânia, ele é um município situado a oeste do estado de São Paulo, a 600 quilômetros da capital paulista, possui uma população de 9.000 habitantes e ela é 100% abastecida por água subterrânea, tá? Esse município ele tem sido investigado aí há mais de 2 décadas, tá? Tudo começou no município com problema com cromo, tá? E obviamente por conta dessa questão da contaminação com cromo, todos os poços operados pela CETESB, eles foram desativados. E aí construiu-se uma adutora justamente que proveniente da cidade de Jales, a 10 quilômetros do município, mas lá quase todas as residências possuem poços, sejam eles poços tubulares ou poços cacimbo, tá? Então aqui, nesse mapa, mostra a evolução territorial de uso e ocupação do solo na área urbana do município, tá? E aí o que a gente observou? A partir de um cadastro, um monitoramento da qualidade, nós percebemos que as porções mais rasas do aquífero, que é o aquífero Bauru, que abastece o município, tá? Com poços com até 30 metros de profundidade, e a porção
justamente, e essa aqui é a porção onde os locais onde a rede de esgoto ela ainda não havia sido implantada na época, é a área onde as maiores concentrações elas estão distribuídas, tá? E obviamente essa aqui é a área mais antiga da cidade, e com a rede de esgoto implantada desde a década de 70, vocês viram que, apesar da rede ter sido implantada, essa porção ela já está contaminada, tá? E a mesma coisa, assim, apesar de menores concentrações, a gente vê que as porções intermediárias desse aquífero, a contaminação ela já está avançando, tá? Então, se a gente for avaliar e ver a distribuição desses poços, a gente observou que existe uma contaminação estratificada nesse aquífero. Então, as porções mais rasas são as porções contaminadas, cujas concentrações de nitrato chegam aí na de até 200 miligramas por litro, tá? E essa contaminação, ela já vai avançando para as porções mais profundas desse aquífero, tá? Então, aqui vocês podem observar, de acordo com esse diagrama, justamente a composição química dessa porção mais rasa, a porção mais contaminada e as zonas mais profundas, tá? Paralelamente, foi também executado um estudo, porque a gente queria saber que, obviamente, nessas áreas, as fossas elas já foram desativadas aí até muitos anos, e a gente queria saber quais são os efeitos, e obviamente uma associação entre essas fossas desativadas e a contaminação com nitrato na água subterrânea. Então, para a gente tentar investigar, nós construímos uma estação experimental, nós trabalhamos estudando com a zona não saturada desse aquífero, tá? Com o intuito de saber justamente qual que é a evolução da contaminação e quais os processos a eles associados. Então, a gente construiu aqui uma estação que é um poço escavado com 10 metros de profundidade e que foram instalados diversos equipamentos para o monitoramento, tanto para a coleta de água, tá? Que são os lisímetros de sucção, tá? E essa estação ela foi instalada a 1 metro de distância de uma antiga fossa negra desativada, tá? E os resultados obtidos pelo esse estudo mostram que, quais foram as constatações? Primeiro, uma fossa negra regular, ela gera grandes quantidades de nitrogênio, tá? Mesmo ela desativada. E essas grandes quantidades de nitrogênio, ela vai ser responsável pelas altas concentrações de nitrato, que a gente viu aí, que chega até 2.000 miligramas por litro. Então, é muita coisa. Uma fossa, mesmo desativada, continua liberando nitrogênio, mesmo depois de muitos anos de abandono, tá? Segunda constatação, nem todo o nitrogênio ele se converte a nitrato. Então, a gente observou que existem outras reações responsáveis pela geração de outros parâmetros dentro da cadeia do ciclo do nitrogênio, tá? E são reações complexas e muitas vezes, dada a situação que a gente tem, as características do aquífero, são reações muito rápidas e simultâneas, tá? Outro projeto que a gente desenvolveu no estado de São Paulo e que foi finalizado em 2012 é justamente correlacionar os padrões de ocupação urbana e a contaminação por nitrato. Então, foram selecionados 3 áreas pilotos, que são os municípios de Presidente Prudente, Marília e Bauru, que são municípios paulistas que têm convivido bastante com esse problema de contaminação. Então, em cada um desses municípios, nós avaliamos esses 3 parâmetros: concentração de nitrato, ocupação urbana e justamente a parte relacionada à questão da densidade de ocupação. Então, os resultados obtidos em Presidente Prudente mostram que as maiores concentrações de nitratos, elas ocorrem nas áreas mais antigas e densamente ocupadas, tá? Então, a gente viu que existe uma clara relação entre a urbanização e a presença de nitrato. E a mesma coisa acontece com os outros 2 municípios, de Marília e de Bauru. Então, no município de Presidente Prudente, a gente conseguiu fazer um zoneamento, tá? Então, essa área aqui, que é a área mais antiga da cidade, a área mais densamente ocupada, são aquelas que representam as maiores concentrações. E é onde a rede de esgoto também foi implantada, foi justamente as primeiras áreas onde a rede foi implantada. Nós temos uma zona intermediária, com concentrações entre 5 e 10 miligramas, e essa área mais nova, que é a área de expansão, tá? Chamada de zona C, que está em cinza, que é justamente a área menos densamente ocupada e com concentrações já assim, ainda inferiores ao valor de alerta, tá?
No município de Marília, a gente também observou esta mesma situação, tá? E a mesma coisa no município de Bauru. Então, aqui é a área mais antiga, o centro da cidade, aquelas cujas concentrações excedem o padrão de potabilidade, tá? E, à medida, obviamente, essas concentrações vão diminuindo à medida em que a gente tem a expansão urbana do município, tá? Então, frente a esse cenário, quais foram as conclusões do estudo? Primeiro, obviamente essas concentrações estão acima do padrão de potabilidade, são concentrações que ocorrem nas áreas centrais, as áreas mais antigas, de maior densidade populacional e com as redes de esgoto mais antigas. A contaminação está concentrada em geral nas porções mais rasas do aquífero Bauru, embora concentrações acima do valor de alerta já foram constatados em poços mais profundos. Tá? Então, como pode evoluir o problema do nitrato no cenário da crise hídrica? Ontem foi um tema que foi bastante debatido, bastante discutido, e como é que a gente consegue inserir esse tema frente a esse cenário? Tá? Então, é uma das coisas que a Sandra alertou, né, é uma das coisas que acaba criando uma certa medo, é justamente assim, aquela questão, vamos tamponar todos os poços porque os poços são veículos de contaminação. Não é assim. Se os poços são construídos adequadamente, tá, respeitando as normas técnicas vigentes, tá, eles, obviamente, não necessariamente essa contaminação vai atingir a água subterrânea. O que a gente deve se preocupar, sim, são justamente com aqueles poços que não são construídos dentro das normas vigentes, tá? Então, com a crise do cenário hídrico, houve, obviamente, o quê? Um aumento muito grande nas perfurações de novos poços, tá? De abastecimento. Então, poços não construídos dentro das normas técnicas vigentes, aí sim, eles constituem importantes vetores para a disseminação da contaminação. Porque a contaminação está lá, tá? É aquela coisa, eu falei, a rede de esgoto pode ter sido implantada, mas o nitrato, o nitrogênio que foi lançado aí nas décadas anteriores, eles ainda continuam lá, tá? Então, construir poços que não atendam às normas, eles vão, obviamente, nesse caso, constituir vetores e disseminação da contaminação. Outro ponto importante é que são exemplos de poços que não são construídos dentro das normas vigentes. Então, o que a gente vai esperar nessas circunstâncias? Não é verdade? Aqui são cenários, desculpe-me, aqui de poços tubulares, mas a mesma coisa se aplica aos poços cacimbas, né? Tão comuns em áreas rurais e em muitos bairros e nas cidades ainda, nas grandes cidades. Então, quais são as possíveis soluções, né, para o problema do nitrato, frente a esse cenário que eu apresentei brevemente para vocês? Tá? Uma das primeiras medidas que a gente chama de prevenção e mitigação, que eu acho que todo município deve ter, foi realmente uma das coisas que a gente observou nesse último projeto que nós desenvolvemos, é justamente que para identificar o problema da contaminação, sobretudo em áreas urbanas, é de suma importância que nós tenhamos, né, que a prefeitura, o município tenham posse de informações sobre a parte de rede de esgoto e dados de ocupação urbana. Tá? Outra coisa, não apenas ter essas informações, como manter dados históricos de análises químicas, sobretudo as de nitrato, de uma forma organizada e sistematizada. Nós tivemos muita dificuldade, tá? Porque, obviamente, e é uma coisa que está sendo implantada recentemente, e a gente vê que para a gente poder ver, estudar a evolução e avaliar o cenário, é importante a gente ter posse, né, e ter dados desses dados. Outra coisa é a implantação de um monitoramento sistemático da qualidade da água, porque como é que a gente vai avaliar a evolução do cenário se a gente não faz um monitoramento, se a gente não avalia a qualidade da água dos poços? Tá? Outra coisa de suma importância é justamente envolve a questão, já uma vez que essa contaminação ela já foi detectada, ela já foi identificada, é justamente ter essa preocupação de, nesses locais mais críticos, ter essa preocupação da restrição do uso da água contaminada. Outro ponto é estabelecer nessas áreas uma rede de monitoramento sistemático, tá? Com incorporação não somente de dados de poços de abastecimentos, mas também como poços particulares. Então, o usuário, ele também pode contribuir, tá? E obviamente,
justamente estar inserido e justamente ter essa evolução e da qualidade das águas, tá? Outra coisa é estabelecimento de áreas prioritárias, tá? Uma vez que você tem a contaminação já foi diagnosticada, essas áreas prioritárias são aquelas áreas onde a gente vai ter essa restrição sobre o uso da água e construção de novos poços. E outra coisa importante é identificar e tamponar poços abandonados. Então, muitas vezes, isso é um cenário, infelizmente, muito comum, e esses poços, eles acabam sendo vetores de contaminação, principalmente das porções mais profundas do aquífero, dependendo do aquífero que está sendo investigado, tá? Outra coisa importantíssima que deve ser incorporado nos planos diretores é justamente um planejamento sobre o uso e ocupação do solo, né? Então, a gente está trabalhando com áreas urbanas, a gente viu que a urbanização ela tem uma relação muito grande com essa questão da contaminação e evolução da contaminação por nitrato. Então, esse é um ponto que deve ser discutido bastante dentro dos comitês de bacias, com participação de órgãos gestores de recursos hídricos, da saúde e representantes dos municípios, tá? Apesar disso já estar prévio, mas vale reforçar, nessas áreas, nos novos bairros, né, onde é justamente a cidade ser expandida, é justamente a importância de você ter uma instalação prévia da rede de esgoto, tá? Justamente para que nós não tenhamos esse mesmo problema que a gente tem visto aí em todas as cidades. Outra coisa é justamente a importância da redução da carga contaminante, tá? Então, a expansão, manutenção e substituição da rede de esgoto, isso precisa ser feito, não basta somente instalar a rede e deixá-la, sem que vocês tenham essa questão da rede passar por uma manutenção, ou eventual substituição onde essas fugas de esgoto forem constatadas, tá? No caso dos bairros, das localidades onde as redes de esgoto elas não chegam, é importante que também tenha-se a manutenção da instalação de sistemas sépticos, tá? E existem trabalhos que avaliaram justamente, que nós chamamos de sistemas sépticos melhorados, que tem justamente essa finalidade da baixa emissão de nitrato e entre outros nutrientes que são lançados no solo e que possam atingir a água subterrânea, tá? Outro ponto importante é a questão que envolve abastecimento de água, melhorias na parte do abastecimento, tá? Então, assim, coisas que referem-se à questão do abastecimento de água, justamente envolve essa parte, uma coisa que vem sido discutida, né, de ter ou não ter mescla de águas de diferentes origens, tá? Justamente com esse intuito de você ter controle, diminuir a questão da contaminação. A questão de campos de poços, de você ter áreas onde esses poços, muitos são poços de abastecimento, sejam construídos em áreas protegidas, tá? Porque não basta você construir um campo de poços numa área que normalmente é afastada dos grandes centros, sendo que nessa área nós não tenhamos a preocupação de que essas áreas e esses poços possam ser protegidos. Outro ponto é justamente, eventualmente, uma coisa assim que tem sido discutida, é a construção de poços mais profundos, ou mesmo mudança nesses regimes de bombeamento, tá? E por fim, tá? O que a grande pergunta é justamente com os poços particulares, o que fazer com eles, tá? Justamente a primeira coisa é orientar os usuários. Muitas vezes os usuários são proprietários dos poços e muitas vezes não sabem o que fazer com eles. Então, essa questão da conscientização e orientação dos usuários sobre a necessidade de regularização, tá, é importantíssimo, tá? Outro ponto é a informação dos usuários frente aos riscos de contaminação e as boas práticas de manutenção. É aquela coisa, não basta apenas ter o seu poço, é preciso protegê-lo e mantê-lo. E outra coisa é a questão de, justamente eu falei, não só os postos de abastecimento público que são passíveis de monitoramento. Os próprios poços particulares, eles também devem ser incluídos. Porque como é que a gente vai estudar, vai avaliar a evolução não só do nitrato, como de qualquer outro contaminante, se nós não tenhamos o monitoramento da qualidade? E, finalmente, no estado de São Paulo, só para finalizar, que foi o que a Sandra mencionou, existe desde 2010 um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho GT Nitrato, que foi criado junto com uma demanda da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, tá? Ele foi criado justamente para nós debatermos e nós discutirmos e propormos, né,
medidas de ações para o enfrentamento dessa questão do problema. Então, nesse grupo de trabalho participam profissionais de diversas instituições, tá? Desde o Instituto Geológico, o Instituto de Geociências da USP, o IPT, o DAE, a CETESB, a Vigilância Sanitária, tá? E um dos produtos, né, desse grupo de trabalho foi justamente a elaboração desse documento, que é um plano de ação, que era uma demanda do secretário do Meio Ambiente na época, que é o enfrentamento da contaminação por nitrato nas águas subterrâneas do sistema aquífero Bauru. Esse documento, ele faz parte desse outro maior, que é o Projeto Ambiental Estratégico Aquíferos. Ele está disponível, tá? Pode ser acessado no site da instituição, tá? E nele contempla justamente as principais, justamente o cenário que nós temos de contaminação no estado e as propostas de medidas de médio e longo prazo para a questão do problema nas águas subterrâneas. Ressalto que o foco, obviamente, foi o sistema aquífero Bauru, dada justamente a importância que eu apresentei para vocês aqui nessa palestra. Bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço aí a presença de vocês e estou disponível aí as perguntas no final do dia na mesa redonda. Desde já, muito obrigada.